The Sales Follow-up. Cara, dia a dia de vendas é aquele punhado de coisa para poder fazer. Você não vai lembrar de tudo. Dificilmente você consegue lembrar de todo o processo ali, você acaba esquecendo de alguma coisa. Mas é o que eu falo pra galera. Escolhe um item para você poder melhorar no mês, mete o post-it na frente lá, cara, e põe aquilo ali na sua cabeça. Um podcast da Reeve e Outbound Marketing. Aqui você aprende a se diferenciar em vendas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um The Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui do Reeve e Outbound Marketing. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e Founder. Fala galera, tudo jóia? E com o nosso convidado de honra, Roberval, também conhecido como Roberto Viana, para quem quiser procurar no LinkedIn. Ele é co-founder da IP Digital. Roberval, prazerzão ter você conosco, meu velho. Beleza, prazer enorme. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, declarado e com adesivo no notebook, né? Vocês sabem muito bem disso. Obrigado aí pelo convite e vamos bater um papo legal. E o Roberval vai pegar agora nacionalmente, hein, velho? Agora é, né? Agora não tem mais jeito, não. E até explicar essa história, nossa, vai demorar demais. Roberval, antes da gente contextualizar um pouquinho mais, velho, o que você está fazendo aí, você consegue falar para a gente, cara, o que a IP Digital faz hoje, como que está a dimensão da sua equipe e como que vocês estão olhando para marketing e vendas hoje? Beleza. A IP Digital, a gente tem um RP, né, que ele é focado hoje em dois nichos específicos, o de óticas e o de pet shops. Então, a gente tem um sistema, que é um sistema para gestão, né, onde o cliente, por exemplo, da ótica, ele controla todo o início do processo dele, que é controlar os seus clientes, seus produtos, o seu estoque, fazer uma ordem de serviço, fazer o controle dessa ordem de serviço, se ela está no laboratório, se ela está na ótica de volta, realiza uma venda, essa venda por forma de pagamento diferente, boleto, cartão, e esse é o processo inicial de uma ótica, né? Conseguir fazer a realização dessa venda e emissão de nota fiscal. Além disso, a gente ajuda também os clientes nas outras partes, que é oferecendo alguns relatórios para que ele possa gerir melhor tanto a parte de estoque, produto mais vendido, menos vendido, fluxo de caixa, contas a pagar, a receber, enfim, toda essa gama aí de informações que ajuda no dia a dia dele. A gente tem uma área também de marketing, onde a gente ajuda a disparar SMS para trazer de novo o cliente para a loja, fazer prospecção com promoções, receita vencida. Então, na área da ótica é isso. No caso do pet shop, a gente tem esse mesmo processo também do processo da venda, mas tem a parte de agendamento, receita vencida, tem toda a parte do diagnóstico do pet, né, o histórico dele lá, para poder ajudar o pet shop. E aí a gente está falando de banho e tosa, pet shop, algumas clínicas também a gente ajuda. Hoje a gente já tem mais de 2.400 clientes em todo o Brasil, aí, em mais de 750 cidades, e a nossa equipe hoje já está com mais de 50 pessoas, né? Isso dividido em equipe de marketing, equipe de vendas, sucesso do cliente, TI, produto, suporte, financeiro também e o RH. Então, tem um time aí, mais de 50 pessoas aí distribuído dessa maneira. Legal, cara. Só então para contextualizar, a gente está falando do modelo SaaS clássico, né? Isso. Receita recorrente, com valor de implementação, ticket médio baixo, e a gente está falando de um time de vendas com qual dimensionamento exatamente? Você tem segmentação entre SDRs, closers, como é que funciona? Hoje a gente não tem a questão do SDR Closer por dois motivos específicos. Primeiro, que o ciclo da venda é muito rápido, né? Então, o vendedor, assim que ele tem uma oportunidade, ele começa a tratar uma levantada de mão, desse início até o momento da venda, ele gasta mais ou menos aí 7 dias, né? Então, se relacionar com duas pessoas, né, um SDR e um Closer nesse período aí, a gente já fez um teste em 2016, a gente chegou a fazer esse teste, mas não funcionou muito bem por conta desse relacionamento. E uma outra coisa também, o ticket que a gente, por o ticket ser médio, né, ser baixo, o ticket médio ser baixo, acaba que a venda não fecha, né? Então, o valor a gente teria que pagar dois caras, né, para uma venda. Então, não funciona muito bem para a gente nesse modelo. E hoje, então, o próprio vendedor, ele faz esse papel, né?
de fazer o SDR, que é qualificar a oportunidade que ele tem lá, né, para poder conversar, faz uma qualificação, um diagnóstico do que ele precisa, o que ele faz, como que ele se organiza hoje, tira essas dúvidas, entra num momento de demonstração. Então, o cliente hoje ele tem a possibilidade de fazer um trial de 7 dias. Durante esse período, ele vai fazendo alguns testes, vai avaliando as necessidades que ele tem, e aí, depois desse momento de demonstração, ele entra numa parte de negociação, para ver se realmente é o que ele precisa, como que ele vai pagar, se ele vai pagar mensal, trimestral, enfim, essas negociações, e tem um momento do fechamento ou da abertura, né, dependendo de cada um fala de um jeito aí. E aí esse é o processo que a gente tem na parte de vendas, né. Já depois a parte de marketing, o que o marketing faz hoje, a gente faz hoje 100% inbound, né? Então todas as oportunidades que a gente gera aí através de inbound. Basicamente os canais que a gente utiliza, os canais mais de propagação de conteúdo que a gente divulga, Facebook e Instagram, funciona bem para a gente. E as partes de conversão mesmo, a gente tem algumas campanhas também de Facebook, mas também de Google também para poder fazer essas conversões. E aí são as levantadas de mão que aí o pessoal do time de vendas entra em contato. Bem legal, cara. Acho que eu gosto de contextualizar esse cenário justamente para o pessoal que está ouvindo entender mais a fundo, né? Porque a expectativa é a gente quebrar bem o seu processo. Acho que sim, Roberto, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente se conheceu no evento da Endeavor aqui em Belo Horizonte, foi que, cara, como que você tem um olhar muito processual para a operação, né, cara? Assim, e dando uma olhada no seu LinkedIn e por ter trabalhado com o Vini também na Samba, você vem de um background técnico, né, cara? Como que você foi parar em vendas? Então, eu fiz ciência da computação, então eu comecei na parte de desenvolvimento, né, TI, desenvolvimento, trabalhei um bom tempo nessa área, depois fui para a área de produto, e ainda trabalhando aqui nas empresas de Uberlândia, no Martins, na Algar. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na Samba, né, foi como gerente de produto, foi 1 ano e meio, que foi aquele MBA, né, e aí eu falo pro Gustavo que a culpa foi dele de plantar a sementinha do empreendedorismo aí, né, e aí eu comecei a ver que era, tipo, fazia muito sentido eu estar numa área de produto, porque eu entendia a parte técnica, e aí eu conseguia ver se aquilo era viável para poder entregar as soluções para o cliente. E aí, quando eu voltei para Uberlândia, trabalhando de novo na Algar durante um período, eu fiquei com essa coisa de querer realmente montar um negócio e empreender. A oportunidade em si da IP Digital foi o seguinte: a gente tinha uma outra startup quando eu saí para empreender, eu estava numa startup, e quando eu saí da startup que eu estava, o que aconteceu foi o seguinte: os meus atuais sócios, a gente tinha trabalhado junto, e todo mundo é da área de TI, né? Então, o Rafael, que hoje cuida de marketing e suporte, ele é da área de TI, o Fernando é da área de TI, então está na área de TI. O Geraldo, que é um outro sócio, ele está na área administrativa. Ele é um administrativo no administrativo também. E aí o Rafael veio conversar comigo e falou: cara, estamos validando aqui as oportunidades aqui, tá ficando legal, faz sentido a gente começar a vender. Na época tinha uns 200, 300 clientes mais ou menos assim, mas assim, aquela base totalmente suja, né? Tipo, tem cliente, mas inadimplente ou não, tava lá contando na base, né? E aí ele falou: cara, eu quero começar a montar uma máquina de vendas aqui, né? E aí eu falei para ele: beleza, vou te indicar alguém para fazer isso. E aí ele falou: não, eu quero que você monte isso aqui. E para mim foi um desafio, porque eu era um cara de produto e TI ali, né? Colocava muito a mão na massa, ainda continuo fazendo isso, mas o que me ajudou muito foi pensar dessa forma mais processual, mais técnica, principalmente que é uma coisa que demanda na área de vendas, né? Que é quando você está falando de funil de vendas, de etapa, a questão do avanço, de validar, de saber, de ter previsibilidade, como é que eu trato o número, como é que eu trato o ciclo de vendas, se vai dar tempo ou não vai dar tempo de fechar, se eu tenho lead suficiente ou não tenho no pipe para poder fechar o que eu preciso no mês, estatística de tudo isso, eu gosto muito dessas coisas. Então, quando eu fui para essa área de vendas e ter essa oportunidade,
Foi um negócio muito bacana, porque eu me descobri, assim, apaixonei pela área de vendas, jamais me via, não me planejei na minha carreira para estar numa área de vendas para isso, mas foi uma Quase ninguém oportunidade. planeja, né? Hã? Quase ninguém planeja, É, quase ninguém é vendedor porque estava sonhando desde criancinha. é, mas foi um negócio que foi muito legal, tanto pela vida profissional, pessoal, porque, cara, você começa a aprender a negociar, você começa a aprender a contornar objeções, né? Então, isso é muito bacana. E quando eu comecei, a primeira pessoa que me veio à cabeça para tentar me ajudar foi o Dieguinho da Rock, né? Que Então, tem uma cara, trajetória quase igual a tua, né? Produto para vendas, é, sabe? Tem analítica, e eu acho engraçado porque quando o Gustavo me contratou também lá na Samba, ele me contratou basicamente porque ele enxergava em mim o que vocês já tinham, que era tipo uma cabeça processual também. Então, uma das coisas que o Gustavo falou muito comigo quando ele me chamou para trabalhar com vendas lá era: cara, você já é um cara que gosta muito dessas coisas, você já tipo tem uma pegada muito próxima de tipo o que a gente considera um consultor, etc. É mais ou menos a mesma visão que teu sócio teve na hora de uhum, falar contigo que era para te chamar, mas ao mesmo tempo era assim, porra, passou uma galera muito boa dentro da Samba em produto, e ele tava tipo trazendo um cara de fora para resolver isso, que basicamente tinha característica ou tinha algumas similaridades com o que vocês têm, velho. Isso é ironias, né? Tipo assim, coincidências da vida no final das sim. contas. É. O Dieguinho, eu tive o prazer de trabalhar com ele do lado lá na Samba ainda, né? Quando eu tava saindo, ele tava entrando e tal. E aí, quando eu fui pedir ajuda, na verdade, pro Gustavo, eu falei: Gustavo, quem que é o cara de vendas? Ele: cara, Dieguinho, conversa com ele que vai dar bom, né? E aí, enfim, comecei a conversar com ele e o Bosicão começou, né? Receita previsível, aí lendo livro, tal, artigo. E aí eu montei um primeiro pipe lá para testar, fazer as melhorias. E assim, a primeira coisa foi organizar o pipe, colocar as questões dos objetivos, as etapas que tinham que ser feitas, as validações necessárias, quais eram as validações que eu tinha que fazer os motivos de perdido, né, que dava. Rodamos o primeiro mês, analisamos, fizemos um ajuste e começou a aumentar a venda, né? Então, o básico de organizar um pipe e colocar todo mundo na mesma linha, né, da forma com que cada um tinha que vender, e saber que todo mundo tinha que vender daquela forma, ajudou muito a coletar informações para a gente tomar decisões e fazer essa melhora. E automaticamente começou a sobrar mais tempo, e sobrando mais tempo você faz mais follow-up e automaticamente você faz mais venda. Então a gente saiu aí na época lá, de 18, 20 contratos para 30, e eu lembro direitinho, o primeiro número que a gente teve lá foi 54 contratos num time de vendas de 3 pessoas, né? Então foi muito surpreendente num curto espaço de tempo que a gente teve. E a partir daí a gente começou a afinar esse pipe, né? Então tem muita coisa que a gente vem fazendo. Hoje a gente está na terceira versão do pipe nosso, por quê? Melhorando o processo, melhorando e também fazendo automações, né? Isso é uma das coisas também que ajuda bastante a gente, essa questão da automação. Assim, Foda, cara. pode mandar bala, Vini, pode mandar bala. Eu acho legal porque acho que, especialmente para quem fala de empreender, a gente tem história, o Diego, que tipo, abriu aqui o seu solar com a gente, agora você também, né, Roberto? São caras que saem de tipo, uma pegada bem analítica. O próprio Aspira, ele fala isso com a gente também, tipo, no dele, que ele era um cara que vinha tipo, de um mercado e até mesmo de um track muito voltado para uma formação analítica e não para uma formação mais de gente, vamos dizer assim. Não é regra, é só a gente ver o próprio Matt Doyle lá da Rock, que é um cara que é muito mais people person do que tipo, o próprio Diego é. Então, não é regra, todo mundo não tem que ser assim para dar certo em vendas, mas se você quer escalar, você tem que ter algumas habilidades que você está falando que eu acho que são, acho que principal, que a gente já consegue tirar logo de cara, né? Essa visão processual, essa visão holística que você está falando, era algo que eu, por exemplo, tentei buscar. Eu entrei na ação de marketing e vendas e fui para o produto, tentando entender um pouco mais de como enxergar as coisas melhor ainda. Então, um dos pontos que a gente faz de aplicar muito do Scrum, por exemplo, dentro do nosso processo de marketing e vendas, vem justamente dessa prática e dessa vivência com o produto. Então, dava para fazer muita coisa acontecer com isso. Eu queria te perguntar, muito nessa linha, assim, vocês têm, tipo, hoje um processo que, igual você falou, tem um ciclo de vendas muito curto.
te dá uma beleza para você poder enxergar como testar muita coisa e ter um feedback rápido, né? Porque o feedback loop, ele fecha muito rápido. Se você mudou alguma coisa aqui, em uma semana, você já sabe se aquilo teve um aumento no resultado final ou não. Não é tipo, parece que vai aumentar a geração de... Não tem nada disso, velho. Aumentou venda ou não, aumentou o número de contrato ou não. Como que é para você hoje, tipo, realizar esses testes com o time? Porque o time vai crescendo, vai ficando cada vez mais complexo, né? Como que você faz para se organizar nisso, cara? Qual que é o teu mindset, seu mind frame ao longo do caminho? Então, eu vou pegar alguns exemplos do que a gente já fez, né, que já rolou, e um que está rolando agora, né, dessas situações que a gente fez. A primeira coisa que a gente olhava era, o trial que a gente tinha lá atrás era de 15 dias, né, e aí a gente começou a olhar lá que o cara percorria o pipe muito rápido, né, e aí ele chegava lá no final da negociação, ele começava a parar e falar, pô, mas eu ainda tenho mais 10 dias de trial, eu tenho mais 7 dias de trial, eu vou usar gratuito aqui e depois eu pago. E aí a primeira coisa era, o vendedor tinha que ficar lá fazendo um follow-up com o cara para ele não desengajar, para ele não esfriar e tendo um esforço muito grande, mas a venda praticamente estava feita, mas eu precisava fazer aquilo lá porque senão o cara ia embora. E aí a gente olhou para aquilo e falou, cara, não faz sentido, né? Vamos diminuir. Primeiro teste, vamos para 10 dias. Então, fomos lá, pegamos o trial, reduzimos para 10 dias, e aí falou assim, e aí, qual que era a hipótese que a gente lançou, né? Então, tem muito dessa questão dessa hipótese. Cara, a hipótese é, vou vender mais, porque, teoricamente, eu reduzo o tempo de follow-up, então eu estou reduzindo essas atividades de follow-up que eu estou fazendo com o cara, vou vender mais. Beleza, fizemos isso, incrementou, legal. Vamos diminuir para 7 agora, vamos ver se funciona também uma semana. Fizemos a mesma coisa, diminuiu, aumentou mais um pouquinho. E o que melhorou também foi as questões da produtividade. Então a galera passa a ser mais produtiva, por quê? Porque basicamente sobra mais tempo. E aí você pega essas atividades que você ficava ali fazendo follow-up para poder simplesmente dar aquela aquecida no cara para não perder ele, e agora ele faz isso. Hoje não. Hoje o cara ali, durante uma semana, ele já caiu, já entende o problema, já faz o teste que ele quer fazer, se deu certo, ok, e aí isso já ajuda bastante para a gente. Então, isso é uma das coisas que a gente percebeu e analisou também para ganhar tempo, né? Outra coisa, então, tipo, o resumo é, analisando que eu poderia diminuir o trial lá sem perder a qualidade e aumentar a venda. Então, foi uma das coisas que a gente fez e deu muito sucesso. Outra coisa também dessas avaliações é assim, por exemplo, uma das coisas que como a gente trabalha com RD e o Pipe Drive, assim que cai uma oportunidade, a gente automaticamente já notifica o vendedor para ele entrar em contato o mais rápido possível. Só que, quando o cara caía, por exemplo, lá no Pipe Drive, o vendedor tinha que voltar lá no RD, aí ele chegava lá no RD e começava a vasculhar a timeline dele. Tentava achar quais são os pontos mais relevantes, as conversões mais relevantes e tal. O cara perdia muito tempo, né? Então, ele ia ligar para o cara assim, para poder fazer uma prospecção legal, dar uma olhada no cara, para entrar com um rapport legal numa ligação, ele acabava perdendo muito tempo para poder fazer isso. O que aconteceu? Fala, cara, se eu conseguir trazer as informações mais relevantes para o cara, para ele ler aquilo e usar na ligação, teoricamente eu vou ligar mais rápido. Então, se eu ligo mais rápido, aí aquela estatística, né, de quanto mais rápido você liga, mais engajado o cara tá ali e mais pronto. E outra que eu não vou ligar também só por ligar, eu tenho que ligar com um rapport legal, né? Então, por exemplo, uma pergunta que a gente faz hoje para conversão, né, quando o cara faz a solicitação do trial lá no site, a gente pergunta para ele qual que é o principal problema que ele quer resolver, né? Então, ele vai falar muito, por exemplo, sobre agenda no PET, ou a parte de emissão de nota no ótica, ou cliente receita. Então, eu já tenho um assunto inicial para poder conversar com ele. Só que se ao longo do caminho lá, ele por acaso baixou um e-book, por exemplo, de nota fiscal, ou por que eu devo informatizar, vantagens para poder informatizar minha loja, ou planilha de estoque, ou como organizar com os meus clientes com uma planilha, automaticamente ele já provavelmente passou por essa dor. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e automatizou isso, tudo que é relevante, esse cara já não vai lá no RD. Ele vai lá, traz para o pipe, passa a mão na ligação e já começa a falar direto com o cara nesse sentido. Então, isso foram coisas que a gente foi percebendo que dar produtividade para o vendedor é a coisa mais importante.
porque ele perde o tempo que ele estava lá, assim, investigando e tal, e transforma isso em velocidade automaticamente com informação relevante para poder conversar. Então, esses testes que a gente foi fazendo de fazer integrações ajuda bastante. Por outro lado, a gente faz outros testes, por exemplo, a gente tinha basicamente, acho que 4 ou 5 perguntas que a gente fazia depois que ele cadastrava para pegar o perfil. Então, qual era o cargo, quantidade de lojas, o principal desafio, o número de funcionários. Né? Via formulário. Isso, via formulário de marketing. Para tentar trazer o cara mais qualificado. O que a gente percebeu? Primeiro que algumas informações não eram tão relevantes. Exemplo, número de funcionários. A gente pensava, pô, quanto maior o número de funcionário do cara, automaticamente ele tem mais gente, mais grana, por exemplo, para poder pagar, né? Ou mais problema para poder resolver. E para o nosso mercado isso não fazia muita diferença. Então a gente falou, cara, vamos tirar essa pergunta. E a gente veio fazendo muito teste de trocar a pergunta para saber qual a melhor pergunta. E a gente, recentemente, a gente tirou a quantidade de perguntas, tinha 5, então, se eu não me engano, está reduzido para 2 perguntas básicas lá, que são as 2 perguntas para criar o rapport inicial com o cara para poder conversar. E o teste cara, então a gente sabe que estatisticamente o marketing, se eu coloco menos pergunta no formulário, automaticamente eu converto mais. Então, o objetivo vou gerar mais oportunidades. Significa que eu vou gerar mais oportunidades com menos qualidade? Teoricamente não, porque as perguntas que eu estava colocando ou eu não usava ou não eram tão válidas para isso. Então o que a gente está fazendo menos pergunta, teoricamente gera mais oportunidade e eu continuo teoricamente com a mesma quantidade, com a mesma qualidade no lead ali que ele está vindo, mas eu aumento a quantidade de oportunidade. Ou seja, se eu mantiver a mesma taxa de conversão, teoricamente eu vou vender mais. Mas você tem algum elemento de enriquecimento de dados para chegar com mais informação para o vendedor também? Sim. Durante os momentos, enfim, toda a parte de embalde que a gente faz o cara tentou baixar qualquer tipo de conteúdo, a gente vai enriquecendo. Então, pego o e-mail dele, depois, dependendo da jornada, em que momento que ele está, eu pergunto para ele algumas informações, por exemplo, número de loja, eu pergunto para ele. No caso, por exemplo, da ótica, normalmente esses caras têm 3, 4, 5 lojas. Então, para a gente é relevante para poder conversar com ele. Qual que é o desafio que ele tem? A gente vai coletando essas informações ao longo do tempo. Tanto é que, se, por exemplo, na hora dele converter, ele vai fazer o pedido do trial lá no site, e ele já tiver respondido essas perguntas, eu não vou fazer essa pergunta de novo, Sim. porque ele já respondeu. Legal. Então, automaticamente ele converte e eu trago todas essas perguntas que ele foi respondendo ao longo do tempo. É um campo progressivo, né, de informação que você vai pegando. Legal. Fábio, eu tenho uma dúvida, cara, que é o seguinte, qual que é o seu SLA, assim, qual que é a sua régua para atendimento de trial? Tipo assim, trial, o cara pingou no trial, você já liga, mas qual que é a abordagem? Porque em tese o cara quer fazer um trial, você já entra vendendo, você entra fazendo meio que um onboarding com o cara. Qual que é o processo de abordagem quando não é necessariamente levantada de mão, mas assim, é trial, né? O cara quer usar a plataforma. Então, para a gente, assim, o que a gente considera a levantada de mão é o pedido do trial. Tá. Né? Então, 100% dos caras que pediram um trial lá, a gente entra em contato. E a primeira coisa durante o horário, o expediente, cara, o cara pingou, tem que estar falando. Se eu não estou fazendo uma demo, se eu não estiver fazendo uma outra atividade com outro cara, eu tenho que ligar o mais rápido possível. E assim, feedback mesmo da galera é que quanto mais rápido você liga, o cara até se surpreende. Por quê? Porque ele não está muito acostumado com essa questão de ligar o mais rápido possível para poder ajudar o cara, né? Então, tem muito cliente que na ligação mesmo, ele fala, cara, que bacana que vocês já me ligaram aqui, vamos conversar, eu tô cheio de dúvida, né? Então, isso já facilita bastante. Tem algumas perguntas que a gente faz, iniciais, né, que são um pouco chaves para a gente poder tentar ajudar. Primeiro, a gente tenta fazer pergunta mais aberta, né, para esse cara poder falar mais sobre quais são os problemas que ele tem lá. Então, a gente primeiro pergunta, ele responde lá, né, o principal problema que ele quer resolver, a gente confirma com ele perguntando isso, e vai sempre falar assim, cara, o que você quer, por que você está querendo procurar um sistema, né? Então, ele vai falar que ele talvez está com problema de estoque, ou ele precisa emitir uma nota, ou ele tem uma obrigação fiscal lá que o contador dele mandou ele emitir uma nota no estado dele e tal, ou ele está com problema ele está crescendo e precisa se organizar. Então, cada um tem um problema inicial. E o que a gente faz nessa primeira ligação nesse primeiro momento é realmente um diagnóstico.
que é o diagnóstico? Eu perguntar para ele se ele tem um ou mais problemas. E o que a gente colocou lá é que esse cara precisa ter pelo menos no mínimo 3 problemas. Legal. Porque a gente entende que se esse cara tem um problema para poder resolver, lá no final ele vai falar que é caro. A percepção de valor dele vai ser muito baixa. Então, se eu falar para ele, você vai vir aqui só para emitir nota fiscal e você vai pagar, por exemplo, R$250. O cara fala, putz, é muito caro, né? Eu quero só emitir nota. Então, o objetivo não é realmente achar o problema que ele quer, mas eu preciso explorar mais isso para ter mais dor, mais problema para poder fazer isso. Então, a ideia é perguntar para ele, a gente usa um pouco do SPIN, que é fazer pergunta situacional. Como que você organiza, por exemplo, seus clientes? Como é que você organiza suas receitas? Ou como é que você organiza, por exemplo, hoje, no caso do pet shop, a sua agenda? É no papel? É na planilha? Como que você faz isso? Então, ele vai contar um pouco dessa situação e aí a gente vai começar a conduzir ele para mostrar que ele tem problema. Porque tem algumas situações onde o cliente fala, eu tenho um problema, né? Naquele diagnóstico com o paciente e o médico, né? O médico vai fazendo perguntas e tem o cara falar, eu tenho dor aqui, né? Eu não consigo controlar meus clientes. Então, ele vai lá declaradamente e fala isso. Só que ele tem outros problemas que às vezes ele desconhece, né? Que, por exemplo, você sabe qual produto que vende mais? O cara, não. Você sabe o produto que está parado em estoque há muito tempo, que você poderia talvez fazer uma promoção de marketing para dar vazão, para não perder dinheiro? Aí o cara, não. Você acha que isso é importante? Então você começa a fazer perguntas para saber se ele tem problema, e se ele fala, cara, realmente, eu tô cheio de armação parada lá e tô com esse problema. Aí você fala, pô, até quando você vai continuar sem saber quais são os produtos seus que tá em estoque, que tá realmente parado, sendo que você poderia. O cara, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, descobriu uma dor que às vezes o cara falava declaradamente, ele não ia falar que tem, mas automaticamente aqui na conversa ele está confessando que tem esse problema também, só que ele não sabia que ele poderia resolver, né? Então, durante essa conversa com ele, a gente faz exatamente isso, o diagnóstico, né? Então, nesse primeiro momento do diagnóstico é conseguir elencar as principais dores que ele tem, os principais problemas, para que isso seja demonstrado no momento de conectar uma máquina com ele. A gente tinha um problema muito grave, cara, e assim, é uma super dica que eu costumo dar pra galera, que é o seguinte, quando você vai entrar numa demo, né, com o cara, e você vai falar para eles que você quer apresentar o sistema, enfim, de qualquer forma, ou fazer uma reunião, qualquer coisa, você vai gastar ali com o cara no mínimo 30 minutos, 45 minutos, né? Isso vai ter tempo aí. E normalmente o cara que está do outro lado lá, ele sempre vai topar essa, né? O tempo dele, teoricamente, não é tão precioso como do vendedor e o cara acaba engajando nisso aí. E a gente tinha muito problema de entrar em demo, você faz a demo completa pro cara, e o cara fala, pô, cara, o sistema de vocês é bacana, tal, beleza, mas eu só tô dando uma olhadinha. Eu vou ainda abrir a loja. Então o cara, tipo assim, ele fala que ele tem um problema, tal, mas o que faltava do cara? Primeiro, urgência. Não era para aquele momento. O que o vendedor fazia? Passava ali horas e horas, né, fazia uma demo, aí o cara marcava uma outra demo para poder ver uma outra área do sistema, tal, e perdia horas e horas, e aí aquilo chegava para o vendedor e ele era frustrado. Por quê? Ele investiu o tempo dele, mas não tinha retorno. Ou seja, faltava urgência para o cara lá. E a segunda coisa também é o cara entrava numa demo, por exemplo, por mais que ele estava qualificado, mas durante a demo o cara fala, mas é assim que importa produto? Nossa, mas é complicado demais. É assim que faz tal coisa? Não, mas no sistema que eu faço é diferente. Mas aqui... Aí o cara, de novo, ele entrava numa demo lá explicando, e aí ele já tinha muita objeção porque não era legal. E a gente criou um momento ali que a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar não entrar numa demo sem muita certeza, porque você vai perder muito tempo com isso. O que a gente fez? A gente criou o que a gente chamou de momento wow, que tem gente que fala que é o uhu, né? Cada um dá um nome aí. Mas é assim, eu não vou mostrar pro cara como fazer. Porque quando a gente entrava numa demo, eu chegava pro cara, então vamos cadastrar um cliente? Me fala aí. Aí eu cadastrava um cliente dele, com o nome dele, enrolar. Vamos cadastrar um produto? Cadastra o produto aí. Aí o cara cadastrava o produto. Agora vamos fazer uma ordem de serviço. Vamos fazer uma venda. Cara, era quase 40 minutos para ter um primeiro momento de satisfação do cara que fiz a venda. O cara queria era aquilo, fazer a venda. Eu passei por um processo gigante. A gente fez o seguinte, cara, vamos eliminar essa etapa, ou na verdade vamos postergar essa etapa, fazer isso só se a gente conseguir, e uma validação da qualificação é esse momento. É chegar pro cara e falar, olha, vamos fazer o seguinte, tudo que você está me falando aqui, eu vou te mostrar o resultado disso no meu sistema.
E aí o vendedor, ele conecta na máquina do cara lá para poder fazer a demo com ele, só que mostrar o resultado do que ele espera e não como fazer. O resultado, cara, é assim, o que você espera de resultado da sua venda? Eu quero saber quanto que eu tenho a receber durante o mês. Cara, beleza, olha aqui, ó, é nesse lugar aqui que você vê. É isso que você quer? Sim. Ou seja, eu não precisei fazer uma venda para isso, porque o cara, ele quer o resultado final. Como que você quer buscar seus clientes depois de organizado? Eu quero buscar pelo nome. Olha só que legal, você busca pelo nome. Cara, beleza, legal. Eu não preciso cadastrar um cara para poder mostrar. Fazendo isso, o que a gente fez? Encurtou o tempo e eu só entro realmente numa demo se o cara quiser saber como fazer. Se ele falar, cara, me explica como fazer. Obviamente que a gente tenta também, dependendo se o cara tem uma habilidade maior, ele fazer o seguinte, cara, vamos fazer assim, então te passo um link aqui de mostrar como que faz o passo a passo, tal. Se você quiser te acompanhar, eu te acompanho, mas você deixa o cara testar o sistema. E aí ele vai sozinho fazendo isso, né? Nem todo mundo tem essas habilidades, tal, mas a gente consegue fazer isso. O que aconteceu, que depois de muito tempo a gente fazendo isso aí, tem boa parte dos clientes que a gente não faz mais demo. Por quê? Porque nesse momento onde eu brilho o olho do cara, o cara fala, cara, é isso que eu precisava, eu quero comprar. Né? O resultado que ele quer, ele já tem, ele já viu que o resultado que ele espera dentro do sistema está lá dentro. E o que a gente fez, até então, a gente investia ainda um tempo de fazer uma demo com o cara para ter certeza, porque a gente não tinha um time de CS que implementava. Agora, com o time de implementação, o que é pré-requisito? Eu tenho que ter dor e tem que ter esse momento atual. Cara, feito essas duas coisas, o cara falou, cara, é isso que eu quero, beleza, a venda pode ser feita. Caso contrário, o cara não viu no sistema, cara, eu não posso fazer essa venda. Porque eu ainda não tenho certeza se realmente o resultado que o cara espera é o que ele está vendo. E aí isso ajudou muito o time também de implementação. Pô, foda demais, cara. Eu acho que é legal porque, assim, pra quem olha pro teu processo e fala assim, pô, ciclo muito curto, a gente tá vendendo num ticket mais baixo, aí falar, beleza, deve ser uma venda muito simples. Não, é uma venda bem consultiva, vocês vão atrás de dor, vocês não vão atrás de uma primeira dor e aí tentam empurrar, porque sabe que o valor gerado tem que estar próximo da percepção do preço ali também. Pô, é legal ver, tipo, que vocês já têm essa preocupação cabulosa de calibrar, tipo, um outro nível de maturidade, velho. Um dos pontos que eu até tenho, tipo, uma curiosidade também muito grande, Roberval, como que vocês fazem? Porque você falou um pouquinho ali atrás sobre você ter acertado o tamanho do trial para evitar que você perdesse conta ou alongasse seu ciclo de vendas de bobeira, né? Como que funciona para sincar esses 7 dias de trial? São 7, né, que você tinha falado. Esses 7 dias de trial com o seu ciclo de vendas. Você realmente precisa, mesmo com esse momento wow aí, você vai precisar que o cara passe pelos 7 dias para ele assinar. Como que tem sido? Como que são... Aí, em especial, se você quiser falar de técnica, você já estava falando um pouquinho do spin lá no alto, falando de situacional e de problema. Como que vocês trabalham o restante ali, tipo, ao longo do funil, para garantir que esse cara feche logo, que ele tenha menor necessidade, por exemplo, de contato do vendedor ou alguma coisa do tipo, cara? Então, essa etapa, o que acontece é o seguinte, a primeira etapa é tentar falar o mais rápido com o cara, porque provavelmente, você falando rápido com o cara, você vai fazer essa etapa de diagnóstico com ele e de momentual, talvez nessa primeira ligação. Se ele tiver tempo, obviamente, você vai acabar fazendo nesse momento. Quando isso não acontece, a gente tem a cadência. Então, primeiro eu preciso cobrir essa cadência de tentar falar com o cara no momento que ele pode falar, e às vezes não dá tempo, aí começa a trabalhar uma cadência e normalmente a gente tem, nessas etapas eu tenho a etapa do lead, quando a gente não consegue falar com ele, principalmente porque esses caras são um pouco sem tempo, então cai muito lead à noite, né? Então os caras vão testar fora do horário comercial e aí no outro dia a galera se programa para entrar em contato. Então a gente gasta aí 1, 2, 3 dias para tentar fazer um contato com ele, seguindo uma cadência, não deu certo, ou por conta do telefone, ou o cara não está acessível, por algum motivo a gente descarta esse cara. Dando certo, eu faço essa qualificação e essa qualificação ela acaba sendo junto à qualificação e esse momento com o cara lá, se ele tiver tempo. Legal. Se ele fala assim, cara, eu quero saber como fazer, eu quero realmente receber uma demonstração, isso vai demorar talvez mais 1 dia ou 2 dias, depende muito dele, a gente acaba, se o cara realmente quer fazer isso, a gente pede o comprometimento dele, fala, cara, eu vou te liberar para poder te ajudar a fazer essa demo, mas você vai ter que fazer um para casa. Você vai ter que cadastrar cliente, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque você já vai educando o cliente a
a questão da negociação é onde tem que ter um ganha-ganha. Eu te ensino a usar o sistema, exatamente, o compromisso. Eu te ensino a usar o sistema se você se comprometer a usar o sistema de verdade. Né? Se você for lá e cadastrar, se fizer uma venda, se você fizer uma venda real do seu dia a dia, e a hora que um cliente chegar na sua loja, você fizer essa venda para poder verificar se realmente deu certo e tal. Então, a gente tenta cumprir esse compromisso do cara. Depois disso, a gente entra nessa etapa de negociação. Então, por exemplo, o cara falou, beleza, é isso que eu quero mesmo, e ele vai entrar numa etapa de negociação. Então, provavelmente, se tudo correu bem, 2, 3, 4 dias, no pior dos casos, a gente está chegando no momento da negociação. Pode alongar um pouco? Pode. Em que situações? Por exemplo, vou pegar o caso clássico do pet, né? Pet shop, cara, que você fala segunda, terça e quarta. Quinta e sexta é latição de cachorro no seu ouvido o tempo inteiro, né? O cara tá lá fazendo tudo e não dá tempo de fazer uma demo, principalmente nem qualificar o cara. Então, a galera, por exemplo, do pet se organiza na segunda, terça e quarta para tentar falar com esse cara. Quinta e sexta, muito difícil conseguir, tem que fazer outras atividades. No ótica, a realidade é um pouco diferente, esse cara tem um pouco de mais de tempo para poder fazer isso. Mas entrando na negociação, normalmente, esse cara, quando ele vai negociar, ele não está sozinho e ele manda aquela famosa desculpa, vou falar com o meu sócio, né? E aí a gente tenta contornar essa objeção, se está fechado com você, o que precisa estar fechado lá com o seu sócio, né? O que vai faltar para ele, o que pode ser uma objeção para ele, para eu te ajudar já a contornar isso e você voltar com esse negócio fechado. Então, quando esse cara fala que vai falar com o sócio, né, eu tento entender para ele o que ele precisa, né? O que falta dele para realmente se está fechado por ele e o que ele tem que entender para poder falar isso. Provavelmente o que ele vai falar, eu vou falar com ele sobre a questão do preço, do valor, do que a gente vai ter que pagar, como que a gente vai pagar e tal. A gente tem casos, por exemplo, de um cara que tem 10 lojas, né? Então, o cara 10 lojas, 12 lojas, esse cara ele é muito exigente. Então, a negociação acaba arrastando também por um bom tempo. Às vezes não é ele o dono da loja que vai... O dono da loja vai dar o ok, mas quem testou e quem validou, por exemplo, foi a vendedora dele. Então a vendedora está super engajada e você está tendo que fechar com outro cara. Porque quem vai usar é ela, mas o decisor é ele. Então acaba que você também tem que ficar falando com duas pessoas. Então isso são coisas que alongam um pouco o ciclo da venda. E aí pode se arrastar por 10, 20 dias aí, dependendo desses caras aí. Porque aí, a hora que chega na negociação também, ele vai pedir desconto, vai falar que, são 10 lojas, e aí isso acaba agarrando. Quando o cara é uma loja mesmo, provavelmente de 1, 2 dias ele está fazendo isso, e aí o prazo para ele poder pagar o boletim lá e virar cliente, né? Então, desse processo nosso, o cara que tem uma loja, aí 1 ou 2 lojas aí, ele vai fechar numa semaninha. O cara que tem mais, ele vai postergar, e pode acontecer também situações onde o cara, ele não tem... Por exemplo, o cara está com 10 lojas. Ele fala, cara, eu vou colocar uma loja, 1 ou 2 lojas aqui, vou sentir e depois eu fecho mais. Então, ele quer ter certeza que isso realmente vai dar certo. Então, a gente precisa provar para ele, né? A galera da implementação tem que estar ciente que o cara tem 10 lojas, eu não posso falhar com ele na implementação para esse cara colocar as demais lojas. Então, esse ciclo, ele é curto, porque basicamente eu falo, na maioria das vezes falo com o decisor e falo com o cara que realmente vai usar o sistema ali, e quando ele é longo é quando esse cara tem mais lojas, né? Isso acaba se estendendo e aí a gente tem que entrar no meio aí também para ajudar o vendedor a negociar, fazer uma negociação diferenciada, uma forma diferente para ele poder pagar, enfim, a gente acaba ajudando nessas situações também. Bem legal. Leval, eu tenho uma pergunta bem simples, assim, você tem, logicamente, 2 frentes de produtos que são muito diferentes. Você especializa o seu time ou o vendedor, ele atende os 2? Cara, a gente já teve o cara atendendo 2 e não funciona, né? Não funciona pelo primeiro momento, que o cara faz muita atividade, a hora que ele liga, aqui é o fulano do SS Ótica ou SS Pet. E o cara se confunde, né? Como hoje cai muito lead, na época também caía muito mais cara de ótica, o cara falava que era do ótica pro cara de pet. Então isso é um problema. O segundo a gente não contrata vendedor que é um cara que já esteve dentro de um pet shop ou que já esteve dentro de uma ótica, né? Esses caras nunca viveram os problemas para poder entender. Então eu preciso treinar ele no dia a dia dos problemas que esses caras têm. Com, 2, 3 semanas esse cara vendendo ali no dia a dia, ele já vai entender muito dos problemas que os caras têm.
Então, se eu sou especialista na ótica, eu sei do problema que o cara tem. E aí eu vou perguntar para ele, eu vou fazer muita pergunta situacional de problema com base nos problemas que eu sei que o cara tem. Então, por exemplo, o cara da ótica, ele tem problema de receita vencida. Depois de 1 ano, a receita do óculos lá, ela vence, né? Você tem que fazer o cara voltar na sua loja para poder trocar. No caso do PET lá, ele tem vacina, então tem um ciclo de vacina. Então, como é que você controla esse ciclo de vacina? Você já esqueceu de avisar seu cliente? Então, ele faz perguntas disso. Você mistura essas coisas, o cara não fica especialista no negócio. Então, não é muito legal. Então, hoje a gente realmente tem o time de ótica e o time de PET. Bem legal. Vai bem na linha de ser consultivo mesmo, né, velho? Porque quanto mais consegue se especializar, mais fácil é da galera também entender melhor das dores específicas de cada mercado. Fica show. Cara, eu curto muito, assim, porque a gente conversou recentemente com a Andréa Sola lá da Sodexo, e ela tá numa pegada, tipo, tá no outro extremo, assim, é um call center mesmo fazendo processo de outbound, e aí é muito volume, ao mesmo tempo que tem muito volume, ela tá trazendo muita qualidade. A gente vê uma galera que tá vendendo enterprise, então o volume é mínimo. A galera não tá trabalhando com volume pra caramba na mão, mas é um ticket, tipo, altíssimo. Você tá, tipo, bem no meio do caminho, né, cara? Tipo, você tem muito volume, você não tem um ticket tão alto, mas você consegue trabalhar e fazer muito teste, consegue fazer muita mudança. Um ponto que eu queria muito entender do teu lado, assim, em termos de experiência, para dentro do processo, especialmente para gestão. Como que você imagina, por exemplo, formação de gestão num time nesse cenário? Dado que você tem segmentação de time, então você tem uma segmentação para um produto e para outro, dado que é um processo que, no fim das contas, ele é mais ou menos parecido, mas com suas peculiaridades, dado que todo mundo usa a mesma ferramenta, hoje, por exemplo, você pode considerar que, beleza, você tipo, já sabe de tudo, você é founder, você é um cara que domina pra caramba, você vai fazer isso acontecer. Mas o que são próximos passos naturais na sua cabeça nesse cenário, Roberto? Então, é o seguinte, hoje a gente já tem o time de vendas lá, e hoje a gente tem 2 pessoas. Uma pessoa que cuida da supervisão de vendas, né, é a pessoa que bate o bumbo lá, ela é responsável por entregar o resultado. Ela tá lá para cobrar resultado, para cobrar desempenho, para ajudar a fechar uma venda, enfim, é o gestor mesmo da área de vendas. E tem uma outra pessoa que ela está responsável pela parte que a gente chama de qualidade, né? É o cara que faz o coach, né? Faz o coach one-to-one do técnico, que escuta as ligações, que verifica numa amostragem lá se, por exemplo, o cara está avançando numa etapa, sei lá, o cara está lá na negociação e não tem dor mapeada, né? Tem um negócio muito errado. Ou o cara, ele entrou num momento de negociação e não tem um momento alto. O que brilhou o cara? Cara, não tem o que brilhou o olho do cara. Tá errado, né? Ou o cara tá numa negociação lá e, por exemplo, tá faltando como que o cara vai pagar, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, isso tudo, a gente entende que qualidade, fazer gestão da qualidade é importante. E também, você tá ali do lado do time para poder mapear e falar, cara, o cara acabou de fazer... Eu fiz isso porque, cara, eu vi que dava muito resultado. O cara acabou de desligar, você chega no cara e fala, cara, na hora que o cara te perguntou tal coisa, o cara tinha uma objeção, você não soube contornar a objeção. Na próxima vez, vamos fazer diferente. Vamos tentar fazer assim, assim, assado. Isso eu vejo que dá, para quem consegue receber muito bem, né, essa questão do feedback ali, cara, dá muito resultado. Então, quando eu estava lá dentro, hoje a gente tem uma sala de vendas lá, hoje eu não fico mais por estar mais responsável pela área de mais construir na parte de CS, né? Mas eu percebi o tanto que faz diferença ter alguém para bater o bumbo e alguém para poder olhar a qualidade. E aí você vê claramente, cara, o cara que a taxa de conversão do cara tá caindo, ele tá pecando em alguma coisa. Alguma coisa ele tá errando, na negociação, e aí você para lá, faz a análise do funil do cara, e basicamente, cara, tem 2 lugares que são primordiais. Ou o cara peca na qualificação, né? Ele não consegue qualificar muito bem o cara, descarta muito no início, ou na negociação o cara não consegue contornar a objeção. Os 2 pontos. Se você conseguir ajudar o cara a fazer isso, basicamente você consegue resolver o problema dele. No meu caso, como eu vivenciei todo esse processo, acabou que eu absorvi tudo isso. Mas eu percebi que, cara, é difícil fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Você acaba que você toca 2 pratinhos, um funciona bem, às vezes outro não. Então foi o que a gente resolveu fazer.
pegar uma pessoa para cuidar da gestão do dia a dia ali, de cobrar a galera, de, enfim, fazer incentivo, pensar em coisa para poder bater a meta e tal, é aquela pessoa que está ali engajando a galera o tempo inteiro. E tem uma outra pessoa que está nessa qualidade, cara, olhando, vendo o que não está legal, fazendo análise, é um cara muito mais analítico, então ele analisa taxa de conversão, ele vê os leads que estão vindo gerado do marketing, dá feedback para o marketing, vê quem são os caras que fecham mais e menos, interage muito com o marketing, então isso ajuda bastante a gente. Então, essa questão, a gente tem trabalhado sempre com análise de dados para melhorar a taxa de conversão. E a gente percebe que quem é o cara que consegue qualificar muito bem, os caras muito bons de qualificação, ele tem uma taxa de conversão maior. O cara que tem essa dificuldade na qualificação, ele tem uma taxa de conversão menor. Então a gente treina o cara para poder fazer isso. E basicamente seleciona uma ligação do cara, ouve isso aqui, como que você acha que poderia ser diferente? Tenta melhorar o seu processo aqui, vamos trazer algumas situações que você acha que poderia ter sido diferente, né? E outra coisa, não dá para melhorar tudo num ciclo de um mês. Escolhe uma coisa. Cara, não estou qualificando bem, tá faltando o quê? Pergunta de situação. Começa a fazer pergunta aberta. Você não está deixando o cara falar, você está falando muito mais que ele. Cara, faz uma pergunta e deixa o cara falar. Faz outra pergunta. E instruindo os caras lá a conseguir a melhorar o resultado. Porque, cara, isso é muito importante e a gente percebe assim, a gente já viu gente que estava com a taxa de conversão alta, o cara vai caindo, você volta e ele fala, cara, você está pecando nisso aqui. O cara, putz, esqueci de fazer isso, vou voltar a fazer. Por quê? Cara, dia a dia de vendas é aquele punhado de coisa para poder fazer. Você não vai lembrar de tudo. Dificilmente você consegue lembrar de todo o processo ali, você acaba esquecendo de alguma coisa. Mas é o que eu falo pra galera, escolhe um item para você poder melhorar no mês, mete o post-it na frente lá, cara, e põe aquilo ali na sua cabeça. E assim, tem gente que consegue fazer isso muito bem e os resultados são bem bacanas. Pô, cara, eu acho muito foda porque para mim são dois ensinamentos. Um deles tem sido recorrente e o outro é um ensinamento, eu acho que todo mundo tem que ter na hora de falar de gestão, né? O primeiro cada vez mais a gente tem visto founders que são bons gestores de vendas, eles se formaram, não necessariamente eles já têm esse histórico, mas eles aprenderam assim como você fez, e eles sofrem muito na hora de passar o bastão, de fazer a sucessão dentro de vendas. Porque você não acha muita gente dentro do seu mercado pronta, você não acha muita gente de vendas pronta, e quando você acha é caro pra caramba, então de vez em quando tem fit, tem uma série de outros desafios ali, e aí muita gente tem tomado uma decisão parecida com a tua, né, Alberval, que ao invés da gente virar e falar assim, eu vou encontrar um cara completo para ele assumir o meu processo, eu vou quebrar esse grande processo de gestão em etapas onde eu consigo encontrar um cara que tem ponto forte aqui, um cara que tem ponto forte ali, então uma parte mais analítica, uma parte mais de pessoas, de gestão mesmo, aqui do lado. Então eu vou colocar esses caras, cada um na sua caixinha, cada um cuidando daquilo que ele faz bem, e a partir daí eu começo a entender como que eu vou evoluindo ao longo do caminho. Acho que esse é um bom ponto para quem está tendo dificuldade de fazer a passagem de bastão. Você não precisa encontrar um cara redondo, um cara que está perfeito em tudo, um cara que já fez de tudo e vai conseguir assumir tudo. Talvez você até consiga encontrar um cara que possa ser a cabeça clara da área, então ele é o líder, claro, mas ele ainda vai precisar de apoio para compensar aquilo que talvez ele não faça tão bem. Eu acho isso do caramba. E o segundo ponto é o que você falou. Na hora de trabalhar com o time, em especial quando eu faço uma análise, eu tenho que ter foco. Especialmente porque trabalhar muita coisa não vai dar resultado, mas a gente sabe que vendedor ele tem uma lógica, e é uma lógica que todo vendedor tem, não adianta a gente falar que não tem. Ele tem que ter o back to the basics, porque quando a gente fala de fundamento de vendas, a gente tende a fazer uma call, fazer algo diferente do nosso fundamento, que é aquilo que dá o piso de conversão, e aí deu certo. Só que deu certo com um cara que também não é a média dos caras que a gente atende. Aí a gente fala, pô, mas se isso deu certo e é diferente, é legal. Por que que é legal? Porque isso me torna mais único. O fundamento todo mundo está fazendo. Então deixa eu fazer mais disso daqui. Aí minha conversão começa a cair, só que eu tenho o success bias, o viés de sucesso aqui na minha cabeça falando assim, não, mas acabou de dar certo. Aí eu começo a repetir, e eu passo a esquecer os casos que estão dando errado e vou tentando fazer o tempo inteiro aquela nova prática que eu tive. Então esse é um ponto que é muito bom de prestar atenção, e acho que você pontuou bem. Foca em resolver uma coisa só e foca em entender o que você está fazendo de errado
em especial, de vez em quando, é só voltar para aquilo que você sabe que deveria ser feito. E não tentar fazer diferente, não tentar ser diferenciado. Porra, do caramba, cara. Cara, e tem mais um ponto, eu acho assim que o que a gente esquece quando a gente está falando de passar bastão para um cara para fazer gestão. Cara, você vai baixar um e-book para poder falar de técnica de venda, você vai falar sobre qualificação, você tem material para caramba, mas não tem um negócio que você aprende que é como lidar com pessoas, né? E aí, cara, é aquela história. Você vai falar, cara, com um vendedor ou qualquer outra pessoa, você não está lidando com a máquina, você está lidando com uma pessoa. E aí, o jeito que você conversa com o cara, a forma como você aborda, isso tudo dá resultado, né? Se seu time está desmotivado, cara, você pode ter só top performance, se os caras estão desmotivados, o resultado vai ser ruim. Se o cara que está cuidando ali da gestão, ele tem alguma dificuldade e ele não passa essa situação para frente, cara, isso vai virar uma bola de neve e você vai ter problema também com o resultado, né? Então, no final das contas, a parte mais importante é você ouvir os caras e saber, cara, o que tá pegando, o que tá tendo de problema, né? Teve no finalzinho do ano passado, assim, eu comecei a organizar a galera para cuidar dessa parte pela necessidade da gente estruturar a área de CS. No ano passado, no meio do ano, assim, a gente já começou a se organizar para ter essa área de CS e eu dedicar mais tempo para isso. Então, eu precisava formar essa galera. Mas o que era a dificuldade, né? E assim, não só da área de vendas, eu falo em todas as áreas. A gente está pegando uma galera que a gente entende que confia e passando para eles a responsabilidade de cuidar de uma área. Só que o cuidar da área, cara, todo mundo, tecnicamente o cara é bom. Mas o que a gente precisa se importar com a parte de gestão de pessoas. Então, por exemplo, a gente está contratando treinamento para essa galera que está cuidando do dia a dia com o cara que está ali na ponta. Então, ele tem que saber lidar com o cara tem que saber dar feedback. E uma das coisas que eu senti muito é que quando esse negócio começa a engrenagem não sair, né, aquela história, você é founder do negócio lá, você vai lá, faz tudo do jeito que você quer e a hora que você está passando o bastão vai perder coisa. Você não pode se iludir e falar, cara, do jeito que eu fiz, o cara vai fazer. Ele não vai fazer igual, né? Isso vai se perder. E, em alguns momentos, cara, você precisa resgatar isso. Então, por exemplo, no final do ano passado, eu sentei com todo mundo do time e perguntei, cara, o que não tá legal, o que precisa melhorar e o que você faria diferente. Todo mundo, sem exceção. Cara, a quantidade de feedback que você escuta da galera, das coisas que não tá legal, e o momento que o cara fala assim, putz, os caras estão parando para poder me ouvir, faz muita diferença. Então, isso é uma sugestão que, se você está assumindo uma área de gestão, ou se você deseja fazer isso, cara, entenda que, tecnicamente, é muito mais fácil entender ou fazer coisas técnicas do que simplesmente falar assim, não, eu quero virar um gestor e eu preciso simplesmente saber da parte técnica dele. Não é. Você tem que aprender muito mais, porque a maior parte do seu tempo você vai estar lidando com pessoas e vai ter que gerir problemas de pessoas, e não de cliente. Eu falo que, tipo assim, cara, a coisa mais fácil é resolver problema de cliente. Se é o problema do cara, você vai lá, negocia de um jeito. Agora, quando pega na pessoa, cara, ali, se o cara não tá num bom dia, você tem que ajudar o cara. Então, isso faz muita, muita diferença. E a gente acaba meio que, às vezes, colocando isso de lado e esquecendo. E em vendas é crucial, porque acaba que se o cara entra numa espiral descendente, ele vai, tipo, cair até o fundo do poço. Uhum. E aí não tem nada que tira, porque aí ele tá desmotivado um dia, ele tá chateado com alguma coisa, aí ele vai tomar um não que era de uma conta que ele tava contando dentro do forecast dele, aí ele já entra na próxima call desmotivado, ele não consegue colocar mais ninguém para dentro do funil, chegou no fim do mês e já tá sem meta. Já tá longe da meta, então é complicado. A espiral de merda quando acontece pro vendedor é péssima mesmo. Eu já passei por isso, é horrível. Mas, Roberval, uma coisa que chamou muito minha atenção quando a gente conversou também, cara, assim, lógico, você já provou o quão processual você é e a operação e isso é muito doido. Logicamente, que o contexto facilita para um cenário assim, né? Então, poxa, de alto volume, feedback rápido, como o Vini ressaltou. Mas, cara, uma das coisas que me chama muita atenção, cara, é como que você pensa no seguinte, velho, eu tenho um pool de volume muito grande, então cada
porca que eu dou uma apertada, eu vou ter salto de eficiência, e isso para minha taxa de growth, para minha taxa de crescimento é muito relevante. E aí você olha muito para isso como gestor, né, cara? Então você deu o exemplo de, como é que eu aumento a velocidade de atendimento do meu vendedor simplesmente por integrar mais algumas informações na minha passagem de bastão para ele. Poxa, quando a gente conversou, você falou de vários tweaks que você vai fazendo para CS, para retomar lead, para organizar o pipeline como um todo. Né? Meio que um MacGyver das vendas, né? Um processo que tem umas gambiarras para justamente aumentar a eficiência. Cara, qual é a sua visão sobre isso? Assim, qual foi o momento onde, poxa, você saiu de, estruturei o processo, estou iterando o processo. Qual que foi o momento que você olhou e falou assim, cara, como é que eu vou fazer teste para melhorar o processo agora? Porque, você tem uma cultura de teste grande, tem um ambiente de teste grande, tem um cara que é um controller dentro do processo de vendas, mas como que você, gestor, olhou e falou assim, agora está na hora de fazer mais teste, fazer mais experimento e realmente olhar para a máquina como um todo? Uhum. Cara, a primeira coisa foi o seguinte, quando eu comecei, né, não tinha nada integrado, zero integrado, o processo era lento, era dificultado e tal, e aí o que eu comecei a fazer foi o seguinte, a gente tinha lá o Pipe Drive, tinha 3 consultores lá, 3 vendedores para poder trabalhar, e cada um tinha ali uns 20 leads lá, 20 negócios no Pipe para poder trabalhar. Como é que eu fazia para saber se o processo estava sendo seguido? Todo dia eu entrava lead por lead, negócio por negócio e verificava. Tá na etapa certa, não tá. Se deu perdido na etapa certa, com o motivo certo. Verificou, tá na etapa sem a validação e tal. Cara, eu fazia isso todo dia. Eu gastava em média aí, sei lá, quase 2 horas do começo do dia. E aí eu fazia, era entrar 1 a 1 e falava pro vendedor, isso aqui tá errado por causa disso. Aqui você esqueceu de colocar o valor do produto. Aqui você esqueceu de colocar o produto. Você esqueceu de colocar a data esperada de fechamento. Você esqueceu de fazer isso aqui você não fez. Tá faltando uma atividade futura. Tá faltando... sua atividade tá em atraso. Cara, eu um dia parei e olhei e falei assim, isso é muito burro, cara. Imagina só se eu tiver um volume gigantesco disso, eu ficar checando esse negócio o tempo inteiro. Eu cheguei a olhar, eu fazia, por exemplo, coisa de, sei lá, de 10 a 15 verificações em cada negócio. Eu parei aquilo e falei, não é possível, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso. Aí a primeira coisa que eu fiz, por curiosidade, né, eu sou um cara muito curioso aí, eu falei, bom, deixa eu tentar criar um filtro de algumas coisas. Fui lá e criei um filtro, por exemplo, de negócios que estavam sem atividade. Veio aquele punhado de coisa. Beleza. Criei um outro filtro, que era de negócios em atraso, mais um punhado. Criei um filtro de negócios sem produto, sem valor de produto, mais um punhado. E eu fui criando esses punhados de filtro. Aí eu falei, bom, começou a ficar mais fácil, né? Eu começo a selecionar as categorias e vou falando. Só que eu tinha o mesmo problema. Agora eu tinha os filtros, eu sabia o que era, mas eu continuava tendo que avisar 1 a 1. Falei, cara, tá errado ainda esse negócio, eu preciso melhorar. Parei um pouco, pensei e falei, cara, sou um cara de TI, vou meter a mão na massa aqui e vou tentar fazer isso. Criei um robozinho. Fiz um robô que todo dia de manhã chegava lá e começava a percorrer todos esses filtros, agrupava e mandava e-mail para o vendedor. Falou, tá aqui, ó, tá tudo errado. Então, tudo que eu fazia durante o dia, hoje, e isso existe até hoje, o vendedor recebe um e-mail e fala, cara, isso aqui tá atrasado, isso aqui você não fez, isso aqui você perdeu, isso aqui passou, isso aqui... Tudo. A quantidade... Vocês deram nome para esse robô? Não, calma. Vocês deram algum nome para esse robô? Um nome para esse robô, cara, sei lá, tipo, hoje não tem, mas eu colocaria, tipo, dedo duro. Chama ele de Tomahawk. Pode chamar, Tomahawk. É o míssil top-down, velho. Desce você direto pro vendedor, assim, ó. Então, o que acontece? Primeiro, cara, a gente entende que o vendedor tem 1000 coisas para poder fazer. Num volume grande, ele vai acabar esquecendo. Então, se ele está esquecendo, o seu papel é lembrar ele. Agora, não dá também para ficar lembrando do cara de uns negócios básicos. Então, por exemplo, tinha coisa que a gente colocava lá que era básica. Exemplo, o cara caiu lá no pipe, eu começava, para todo cliente eu vendia pelo menos o intermediário, né? A gente tinha os planos lá e tal, intermediário. O que o vendedor tinha que fazer? Ele tinha que ir lá no pipe, clicar e falar assim, esse aqui é intermediário com valor tal. Qual que é a data esperada de fechamento? Aí o vendedor tinha que pensar, hoje é que dia? Vou fechar em 1 semana, tinha que fazer essa conta. Aí eu parei e pensei, cara, muito burro, todo mundo faz a mesma coisa desse mesmo jeito. Vou fazer automático para os vendedores.
Fui lá e fiz um robozinho. Então o cara caiu lá automaticamente. Coloca o produto do cara, coloca a data esperada de fechamento, pô, tirei um tempo desse cara. Outro problema que a gente tinha, o vendedor, como a gente veio para o Brasil inteiro, e dependendo do estado, a emissão da nota fiscal é de um jeito. Então o cara precisa saber do estado que o cliente está para poder saber como abordar ele. Só que não dá para perguntar também isso no landing page, né? Que cidade você é e seu estado. É besteira. Cara, o estado está no DDD do telefone do cara. O que eu fiz? Peguei o DDD de todos, mapeei todos os DDD do Brasil inteiro. A hora que o cara cai lá, eu pego o DDD dele, olhar qual que é a região que o cara tá. Por exemplo, DDD 31, Minas Gerais. Eu já coloco Minas Gerais pro cara. O que a galera fazia? Entrava nesse site lá, digitava DDD, sei lá, 85. Descobria que era lá, sei lá onde que eles treinam, Amapá. Ia lá, colocava Amapá. Cara, o cara perdia muito tempo. Então, o que foi o mindset que eu tive? Tudo que toma meu tempo e toma tempo do vendedor, eu vou automatizar. Tudo que era possível fazer era automatizar. Master em vendas, velho. Caraca. E é muito bom porque pra quem não te conhece, ouve você falando e pensa assim, putz, o cara tá contando uns negócios cabulosos. Aí eu vou conversar com o Roberval e falo assim, não, velho, mas isso daqui, ele, não, é só você criar um robozinho aqui, ó. Não criar um robozinho não, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a noite aqui pra te ajudar. O que é isso, mano? Como assim, velho? Calma. Mas de verdade é assim mesmo. Então isso, cara, esses robozinhos que a gente vai criando é exatamente para ganhar a eficiência. Então eu falo pra galera assim, cara, se tem alguma coisa que você faz de forma que eu chamo de monkey job, né? Eu trabalhei de macaquinho, você fica toda vez fazendo a mesma coisa repetitiva, cara, tá errado. Você não pode continuar fazendo isso, cara. Me fala que você tá fazendo isso que eu vou automatizar esse negócio. Então veio muito também da galera de dar esse feedback. Fala, cara, toda vez eu tenho que fazer. Por exemplo, esse lance do DDD veio da galera. E o cara ficava lá, pô, não tem jeito de consultar essa base para mim? Não. Eu falei, uai, não é que tem? Eu fui lá e peguei os DDD, classifiquei, agrupei e tal, pá. No instantinho tava pronto. Cara, os caras perdiam muito. É verdadeiro monkey job, né? Entendeu? Então, isso ajuda bastante. A outra coisa, por exemplo, que me ajuda bastante, aí ajuda também o gestor da venda, que é o lance da previsibilidade, né? Cara, para você conseguir fazer previsibilidade, você tem que, primeiro, basear numa estatística, né, de taxa de conversão, taxa de avanço que o cara tem por etapa, né? A receita de bolo basicamente é essa. Olha para trás do cara, vê a taxa de conversão que esse cara tem, quanto que ele avança em cada etapa, quanto que ele tem de lead em cada etapa, multiplica o percentual, vê os dias que o cara tem, pá, fala se o cara vai bater ou não a meta. Cara, eu fazia isso lá atrás, assim, todo dia. Eu extraía essa informação, jogava no Excel. Eu tinha uma planilha minha lá que chamava Espada Justiceira, né? Para quem é dos antigos aí, sabe, o Thundercat, dava visão além do alcance, né? Então, todo dia, cara, eu olhava para aquela planilha lá, batia e chegava pro cara, bicho, você não vai bater meta, você vai bater meta, você tá ok na meta. E o cara olhava assim, mas como? O cara não entendia. Por quê? Porque eu olhava pro histórico do cara. Se ele tinha negócio ou não tinha negócio no pipe, cara, era meio óbvio que o cara ia bater ou não ia bater a meta, né? Então, no nosso caso, como a gente tem um ciclo menor e tem um volume significativo para poder fazer isso, eu tenho estatística, se eu não me engano, acho que é desde 2017, todo dia eu bato uma foto do pipe de cada vendedor, né? E aí salvo isso no banco de dados e vou colhendo essas informações, fiz tipo um BI, que é um robô, e aí tipo, você entra num dashboard e fala, cara, tá aqui, ó, você já vendeu tanto, você tem isso aqui em pagamento, o que você tem de probabilidade de fechar com os leads que você tem no pipe é isso. Você vai bater a meta, você não vai bater a meta. Eu falo pro cara e, cara, dá seus pulos, vai prospectar, vai correr atrás, vai fazer perdido, faz isso aí tudo. Isso tudo ajuda a gente a ganhar tempo. Porque pensa, imagina só, você vai fazer um forecast com o cara. Aí você vai lá, manda o cara trazer as informações, pede para ele olhar, cada um, cara, eu chego pro cara, tá aqui, ó, não vai bater a meta ou vai bater a meta. Então, simples assim, né? Tipo, e não tem, o cara, não, mas veja bem, não sei o que, tal. Cara, não é veja bem. Eu tô tirando a sua estatística dos últimos 30 dias. Se você performou muito bem de lá pra cá, ok, pode ser que você faça isso. Não, mas aí tem aquela desculpa, né? Tem um cara de 10 lojas e tal. Sempre tem isso. Sempre tem um dia mágico que vai fechar. Que tá lá na boca do gol. Então, isso é uma das coisas que ajuda bastante nessa questão do processo. E o que a gente faz sempre analisa esse processo todo e fala, dá para melhorar de uma forma que eu tenho menos esforço? Sim. Então, o que eu falo se eu vou conseguir ajudar o cara a vender mais ou eu vou reduzir o tempo dele, a gente automatiza. É isso que é a tomada de decisão lá.
Se o cara chegou para mim e falou assim, eu queria fazer tal coisa, assim, assim, assado, eu falei, cara, te ajuda a vender mais? O cara, sim. Ou, reduz seu tempo na venda? Sim. Se ele falar para mim sim, um dos dois, a gente automatiza. Caso contrário, não faz sentido fazer, entendeu? Legal, foda, cara. Eu acho muito doido porque, putz, eu tenho um vídeo, tipo, aqui no nosso canal do YouTube, falando um pouquinho de forecast, e como o nosso cenário não é um cenário com um volume tão grande quanto o teu, e o ciclo é um pouco maior também, a gente acaba fazendo um trabalho manual de levantar mais algumas informações, mais algumas coisas específicas de cada deal, para a gente ter um nível de assertividade ainda maior. Então, assim, das contas que fecham, a gente tem aí tipo um índice de assertividade de 94% do nosso lado, seguindo esse caminho. Mas eu acho muito doido porque você aproveita tipo, a natureza do seu modelo de negócio e você simplesmente tipo, coloca tudo isso da maneira mais automatizada possível para evitar tipo, trabalho... É aquele trabalho que só gasta neurônio de bobeira, né? Então, assim, fica sensacional, velho. Tem o caso clássico também que a gente fazia era, final do mês, tem os caras que eu dei os ganhos lá, né, e tem os perdidos. O que a gente fazia? A gente queria reengajar os perdidos. Então, pegava todo mundo que deu perdido no final do mês, pegava esse cara, subia uma lista lá pro RD, tagueava o cara, fazia um fluxo de automação, aí o cara entrava nesse fluxo, todo mês era esse quarto, né? Eu queria trazer o cara de tudo quanto é jeito. Aí eu parei e pensei, cara, tá errado. Tá de forma burra de novo. Precisa melhorar. O que a gente fez? A gente foi lá e toda vez que eu dou um perdido lá no pipe, eu realimento o RD. E aí automaticamente eu sei a etapa que esse cara tá e o motivo que ele tá. E eu consigo fazer um fluxo mais direcionado para esse cara. E aí eu não tenho mais que ficar reimportando. Esse cara vai dando perdido, ele vai entrando no fluxo, vai dando perdido, entrando no fluxo. Quando a gente fez a primeira vez esse fluxo, né, o nome dele chamava Trago Lead Amado em 30 dias. Né, que tipo, traz o lead de uma forma mais fácil pro cara lá, né? É o nome. Então, cara, isso ajuda. Por quê? Porque o vendedor, por mais que ele vai fazer um follow-up lá futuro com o cara, mas, cara, o marketing também pode ajudar a trazer esse cara de algum momento. Seja, talvez, faltando uma autoridade para ele, ou em algumas situações que a gente dava desconto lá atrás, era oferecendo um código promocional, que escrevia qualquer coisa e falava, apresenta esse código, que é desconto, né? Para ver se o cara fechava que era por conta de preço. Então, isso ajuda bastante. Então, tudo que tira essa tração da operação de ficar fazendo todo dia e automaticamente isso vem com um dado mais fácil, as coisas acontecem sem a gente precisar, né? Eu falo que a gente tem muita coisa que está trabalhando, a galera fala, você me mandou um e-mail de madrugada. Eu falei, provavelmente deve ter sido um robô meu que te mandou, né? Não fui eu. Então, ou fui eu mesmo. Mas acontece que cara, você tem que usar a inteligência, né? Tipo, não dá para ficar fazendo tudo na mão. Então, quanto mais a gente consegue fazer isso, todo mundo ganha, né? Se automatiza e todo mundo ganha. Com certeza, velho. Eu acho foda demais. Oi. Eu acho que a gente vai ter que buscar um desenvolvedor para ser gestor de vendas nosso. Cara, eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu acho que muita gente te ouve falando, Roberval, e dá... Assim, fica Parece meio... que é fácil. Foda. Não, fica meio desolado porque sabe que não é fácil. Você ouve o Roberval falando tipo, como se fosse a maior simplicidade do mundo. Faz um robozinho, pô. Ele ainda fala robozinho, né? Nem faz um robô, é robozinho. Essas coisas... Mineiro, igual a gente gosta às vezes, diminui, parece que é easy. Aqui, vai tirar a noite para fazer isso aqui. Se você não tem esse background técnico, eu acho que o importante é exatamente o que você falou agora, Roberval. É usar a cabeça, é ser inteligente. Se você sabe que tem algo ineficiente, senta com alguém do teu time de produto, do teu time de TI, e olha se ele consegue te ajudar a pensar em como conectar APIs de diferentes sistemas, ou como usar APIs de um mesmo sistema. E aí, se ele não for uma pessoa que, por exemplo, pode fazer agora, briga por um budget interno, arranja um cara tipo de fora, um freela. Então vai num Orkana da vida e você descreve, esse cara daí de dentro vai te ajudar a descrever a demanda, você vai colocar e eles vão fazer tipo esse robozinho para ti. Porque é difícil, assim, a gente está falando de contextualização extrema. O que o Roberval faz é justamente isso, ele sabe como que no cenário deles funciona e como que ele vai trabalhar, qual que é o dado que ele tem lá dentro e como que isso vai influenciar no forecast. Então, assim, dá para você fazer. É simples? Não, não é simples. Você quer dar um passo além e aproveitar mais a tecnologia que você tem em mãos? Ou você rebola e aprende produto, aprende desenvolvimento, e você precisa aprender os dois
Porque não é só aprender código, então não é só aprender a programar, você precisa ter essa mentalidade de product management, mas no fim das contas, dá para você também terceirizar isso, não é impossível. Pode falar, Roberval, pode falar. Fica à vontade. Não, eu falo que a gente tem bons resultados e eu acredito que tem boa parte disso, sim. O tipo de marketing nosso é muito bom, enfim, gera muita oportunidade, a gente treina constantemente e tal, mas eu acredito que tem muita coisa que a gente faz mesmo, é essa questão dessas integrações, cara. É aquela história que você vai conversar com qualquer pessoa, cara, eu faço uma planilha assim, não sei o que, assim, assado, eu exporto dados, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, isso toma um tempo tão grande, mas tão grande, e internamente eu vejo isso. Tem algumas áreas nossas que o cara, para verificar, por exemplo, alguma situação lá, ele vai lá, exporta dado, coloca no Excel, faz uma planilha dinâmica e tal. E, cara, não dá certo um negócio desse, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente ficava olhando era qual percentual da base era inadimplente. Aí tinha que ir lá, exportar todo dia. Eu falei, cara, não vai dar. Eu quero acordar no outro dia e olhar para a base e falar, tantos por cento está inadimplente. A gente fez lá um dashboard onde a gente consegue enxergar isso e falar, olha, provavelmente parte dessa receita eu vou perder porque o cara já está com mais de 40 dias inadimplente, eu não vou ver essa grana mais. Então, isso tudo ajuda a gente a tomar uma decisão, a querer fazer alguma coisa. E eu acho que isso é importante, né? Pô, você está falando de startup, você não tem recurso disponível, a não ser que você pegue um investimento muito alto, né? Mas você não vai ter muito recurso disponível, você também não vai ter nem gente, nem grana para poder fazer. Então, cara, faz com o que você tem. E uma coisa bacana é o seguinte, eu falo que, cara, não sai do zero pro robô. Né? Todo mundo pergunta, programa aí, eu quero. Cara, não faz isso. Faz o seguinte, faz a sua primeira etapa, exporta do dado que você tem, importa em algum lugar e testa. Faz isso durante uma semana, 15 dias. Pô, a planilha que eu falo aí da espada justiceira, cara, eu fiquei fazendo esse negócio aí por mais de 3 meses. Por quê? Porque eu fazia um mês, aí eu melhorava o negócio. Fazia outro mês, melhorava o negócio. O dia que eu comecei a ficar repetidamente fazendo essas atividades, falando, cara, exatamente isso aqui é o que vai dar certo, aí eu automatizei. Então a galera tem a mania de querer pular pro automático o mais rápido possível. E o ideal não é isso. É rodar o processo e aí depois automatizar. Eu acho que assim, um insight importante, acho que assim, a lição importante é que você precisa dominar o fundamento, dominar o processo antes de partir para qualquer automação. Né? Sim. Então assim, você tem desenho de processo muito bem feito, dá para ver que, velho, você domina o fundamento de product management, né? Esse próprio exemplo que você falou de testar, de iterar. Então, assim, eu não gosto, às vezes, de falar assim, faz um robô, porque parece que é fácil, parece que existe uma receita de bolo fácil para isso. Mas, velho, por trás do robô existe, cara, cabelo branco pra caramba, suor pra caramba, planilha pra caramba, interação pra caramba. Né? Então, por trás de todo o bom processo, né? Mas eu acho que, assim, a lição que fica no final é, cara, confia no processo, né, Roberval? Assim, foi o fundamento que você trouxe lá do início. Cara, eu não sou um cara de vendas, eu sou um cara de processo. Fui procurar um cara de vendas para me guiar, para ser meu mentor. Ele não era um cara de vendas, ele era um cara de processo, né? E foi isso que realmente fez com que vocês conseguissem ganhar atração. É algo que você está expandindo agora para o seu time de Customer Success também. E eu acho que essa é a grande lição valiosa, né? Confia no processo. Pô, Roberval, levantei a bola para você fechar com a chave de ouro aí. O Vini tá ali falando que vai... Tipo, vou falar. Cara, eu acho assim, uma das coisas que eu percebo, na maioria das vezes, a galera fala que quer tracionar, quer fazer mais rápido e tal. O cara, ele vê o que alguém tá fazendo de um jeito, copia e não melhora. E isso não funciona, cara. E outra coisa, a receita de bolo que tem para uma pessoa, cara, não é igual para o outro. O bolo de fubá é para todo mundo. Agora, cara, a calda de chocolate ou de morango, você tem que colocar o seu tempero no negócio ali, saber como que isso faz de adaptação. Então, tem muita coisa, muita situação onde o cara acha que, por exemplo, o cara pergunta pra gente, pô, você nunca fez um webinar para gerar lead? Eu falei, mas os clientes meus, os caras que são o perfil nosso aqui, o cara não tem nem tempo de vender, imagina de assistir o webinar, né? Então, tem que ter também essa questão da adaptação para a sua situação. Você tem que entender do seu cliente para saber se isso faz sentido para você ou não. Total.
quando você está, por exemplo, na questão da área de vendas, uma área, cara, que você está o tempo inteiro sob pressão e você tem que ajudar o cara o máximo possível. Eu vejo muita... Por exemplo, teve cara que já vendeu com a gente aqui, tá vendendo em outro lugar, e o cara falou, cara, eu não tenho metade das coisas que tinha lá. Eu falei, cara, não tem porque você não quer também, pô. Custa nada você começar a melhorar o seu processo. Mas não necessariamente você tem que ter as coisas do nosso jeito, né? Como que a gente faz. Você tem que adaptar a sua maneira. Então, muitas das coisas que a gente faz, obviamente, é para otimizar tempo. E as pessoas não percebem o quanto que isso ganha no resultado final, né? Se você consegue desenhar um processo e falar, cara, esse processo aqui eu gastava 2 horas, agora eu gasto, sei lá, por exemplo, no nosso caso lá, eu gastava 10, 20 minutos para passar a timeline do cara. Eu gasto 1 segundo hoje. Para quê? Para ler o que está escrito lá. Eu já sei o que o cara precisa. Então, tudo isso faz diferença, né? E o vendedor, ele precisa fazer isso. Porque o cara não pode simplesmente aceitar o processo e fazer um monkey job. O cara fala, cara, não posso continuar repetindo isso. Tem que ter uma maneira mais fácil de fazer. Tem que ter uma forma melhor de fazer isso. E aí o cara tem que questionar e isso ajuda bastante. A gente pega muito feedback da galera para saber o que pode melhorar. Porque quem está no front ali, cara, é o cara que está ligando o tempo inteiro, não é a gente. A gente tem que escutar muito. Tanto é que boa parte do processo de melhoria vem do feedback do vendedor. Isso com certeza absoluta, cara. Putz, acho que a gente já tem até algumas opções boas de nome já, acho, nesse episódio, né? Então, Robozinhos com certeza vai entrar. Processo tem que entrar. Eu pensei no Roberval e a Espada Justiceira. Cuidado, hein? Valeu demais, Roberval. Cara, você quer terminar? Quer fazer mais alguma pergunta, Vini? É que eu ia só... Não, eu ia agradecer mesmo, velho. Acho que, putz, é uma troca do caramba. Eu tirei outro dia, tipo, um tempinho, porque eu tava conversando com o Roberval, eu tinha tirado 1 horinha pra falar com ele um pouquinho sobre o Rive, acabou que ele ficou, tipo, me contando um pouquinho mais do processo dele na IP, e eu fiquei aprendendo, a gente falou o quê? 1h30 aquele dia, né, Roberval? Você já tava me contando uma parte do que a gente conversou aqui, eu fiquei muito de cara também. Acho que, velho, vocês estão de parabéns, você tá de parabéns também, é um puta de um salto sair de produto e ir pra vendas, agora você já tá com um novo desafio que também tá mandando benzaço o CS. Que é isso, velho. Congrats e brigadaço aí por compartilhar com a gente isso, meu mestre. Cara, assim, eu fico muito satisfeito porque... Não, você não quero satisfeito, não. Dá um sorriso, pelo menos. Cara. Não, cara, eu fico muito felizão porque, tipo assim... Mas é verdade, cara. Vocês sabem disso. Eu falo isso pro Vini, o Vini não acredita, mas é verdade. Cara, tem cara que me ajudou isso. Então, eu tenho os caras que eu sou eternamente grato, que é tipo o Dieguinho, o Gustavo me ajudou, o Vini me ajudou. Tem muita galera que tipo, você troca uma ideia e o cara te dá aquela sacada e você vai lá e melhora. Né? Então, isso, e eu acho que a galera faz muito pouco isso. Eu acho que falta a galera conversar e não é aquela história de roubar a ideia. Cara, melhora seu processo, troca uma ideia com alguém, esse negócio você tá batendo cabeça e a gente acaba fazendo muito disso. Você fica lá batendo cabeça. Cara, liga para alguém, manda um WhatsApp pro cara, troca uma ideia e você vai trazer coisa boa. Por exemplo... Assiste um Sales Follow-up. Assiste um Sales Follow-up, tá vendo? Assiste um Sales Follow-up, exatamente, cara. Assiste, escuta as coisas que a gente fala, porque, cara, a quantidade de insight que eu tive de escutar podcast, cara, não tá no gibi. É assim, é muita coisa que você tá lá, assim, você vai escutando e fala, pô, cara, é verdade, né? Pô, vou fazer esse negócio aqui. Então, tem muita coisa que você escuta um podcast, você vai ver um webinar de alguma coisa e fala, cara, eu não tô fazendo esse negócio, vou testar isso. E aí você coloca em prática. E tem outra coisa, cara, a galera é muito preguiçosa. A galera acha que, eu tô fazendo meu término. É verdade, cara. Os caras falam assim, não, então tá bom, então tem esse negócio aí desse momento uau aí. Não, mas vamos deixar do jeito que tá, né? Os meus vendedores já tá assim, o cara tá acostumado, aí eu vou gerar uma fricção lá com o cara. Deixa o teste do negócio. Mas não faz a força de venda inteira fazer, não. Pega um carinha lá e fala, faz esse negócio diferente aqui durante a semana e me conta o resultado, né? Se não fizer isso, não vai melhorar. Total. Então, essa troca de experiência que tem com a galera, bicho, eu gosto de fazer isso muito com todo mundo. E eu faço isso, cara, porque lá atrás eu não conhecia nada. Eu conhecia zero de vendas. Então, todo mundo que me ajudou, e hoje, cara, todo mundo que fala, vamos bater um papo, eu falei, cara, vamos. Né? Aquela história você não precisa ser um faixa preta para ensinar, né, cara? Você é um faixa amarelo
até mesmo faixa branca tá ensinando fraldinha ainda a aprender alguma coisa. E ajudar os caras faz muita diferença. E outra, às vezes você fala, pô, não tem nada a aprender com um cara. Cara, às vezes um carinha te pergunta um negócio e fala, verdade, né, cara? Nunca tinha pensado nisso, né? Então, tipo, o cara te faz um questionamento que pode te ajudar. E isso eu acho que faz bem, isso é saudável para as operações. O que eu sentia muita falta quando eu estava lá atrás? Eu não tinha com quem conversar, cara. Eu não sabia com quem pedir uma mentoria, né? Tipo, hoje, com a facilidade, por exemplo, a gente que está na Endeavor, cara, tem uma porrada de cara ali no WhatsApp, você dá o grito, tem um cara para poder te ajudar, hein? Qual seja a área lá, tem um cara para poder fazer isso. E o que a gente faz? Não, é muito mais fácil você ficar lá, vou buscar no Google, né? Deixa eu ver aqui, como resolver meu problema de crescimento. Cara, não, bicho, troca uma ideia com o cara, liga pro cara lá, faz meia hora de bate-papo lá, você tem vários insights, vários aprendizados. No pior dos casos, você não perdeu meia hora, cara, você trocou experiência com o cara. Então, faça isso. Eu acho assim, eu gosto muito dessa troca de experiência, cara, que pra mim é muito rico. Lê também, cara, tem que ler pra caramba. Você não vai descobrir. É o que eu falo assim, a gente não sabe das possibilidades porque a gente não explora. É aquela história do impossível, né? Você não sabia que era impossível, por mais que é clichê isso, cara, mas é exatamente isso. Se eu não tivesse lá atrás a ideia de falar assim, cara, eu tô repetindo essa atividade todo dia, a mesma coisa. Se eu não tivesse a curiosidade de tentar fazer um robozinho, bicho, provavelmente eu tá fazendo do mesmo jeito até hoje. Então as pessoas precisam realmente ser curioso nessa situação e buscar, cara, e trocar ideia. Pensa alguém que não tá fazendo alguma coisa desse jeito, esse cara já passou por um problema, ou ele está passando por um problema, nessa troca de experiência, provavelmente você vai conseguir uma ajuda. Irado, cara, irado. Bom, Roberval, vou esticar um pouquinho da sua disponibilidade, então. Comentar aqui pro pessoal, cara, Roberto Viana, no LinkedIn, COO da IP Digital. Cara, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. O cara é um monstro do processo, manja muito de vendas. Velho, foi um prazer. Vai construir o processo. Não sei se vai construir robozinho para todo mundo também, né? Eu tenho um sonho, na verdade, que é transformar as ligações, tipo, fazer um negócio de IA, sabe? Inteligência artificial. Pega as ligações dos vendedores, pega os negócios assim e fazer o cara vender, sabe? O cara atender alô, igual o Google tem, né? Mas quem sabe um dia, né? A gente consegue fazer um robozinho que vende, qualifica bem, faz uma demo, né? Ia ser bom, viu? Ia ser bom demais. Roberval, valeu demais, mestre. Parabéns pela operação, parabéns pelo time e, cara, manda bala, né? Quero ver vocês crescendo pra caramba aí. Parabéns mesmo, velho. Tá na vanguarda em vendas no Brasil, com certeza. Parabéns. Cara, brigadão. Parabéns pelo podcast. De novo, né? Vocês sabem, sou fã, escuto pra caramba todos os podcasts, assim, saiu, já tô baixando pra poder ouvir no caminho. Ou enquanto eu lavo louça, que é também um momento de ócio produtivo, que é massa. Para poder aprender, cara, é aprendizado. Eu acho que eu recomendo para todo mundo. Toda vez que eu escuto um negócio muito massa, eu recomendo para a galera, recomendo para o meu time. Assim, coisa tipo insight que você pode ter, falar, cara, escuta isso aqui que pode mudar alguma coisa no seu processo, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de educar o mercado também. Eu acho que isso, por mais que tem muito conteúdo, mas falta esse conteúdo de qualidade, de troca de experiência, que provavelmente num post ou no e-book você não vai ter, né? Então, parabéns por tudo isso que vocês estão fazendo, esse tempo que está sendo investido para realmente conseguir ajudar a galera. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Acesse www.outboundmarketing.com.br